O Anarquismo mandou aqui assim: Monark, você tá chapado? Não. Não tô Conta- chapado. Conta aí como é que tem sido ficar sem fumar maconha. E o álcool você tá bebendo, mas em comparação com que você bebia, não dá nem pra falar que você tá bebendo, né? Comparação do que eu bebia, realmente, é que eu tava muito estragado, velho. Eu tava num... A gente não percebe quando a gente tá num momento, né? Mas eu tava meio desregulado totalmente. Abusando muito de muitas drogas. Álcool, maconha. A sorte minha é que eu fico nessas duas só. Não... Tem a nicotina também que eu fumo. Nunca fui pra cocaína e essas coisas do tipo, que eu acho que é um pouco mais perigoso, né? Mas... Que a Luana tá falando que uma das minhas drogas é a punheta. Eu bato muita punheta. Pode ser, essa aí é difícil de largar, viu? Essa aí foi uma que eu não larguei, não, nesses períodos aí. Mas é isso, cada um tem seus vícios, né, também. Mas eu tô bem melhor agora, eu faz mó tempão que eu não fumo. Não sinto falta, pra ser sincero. Quando eu fumava todo dia, cara, eu tinha uma sensação de que eu não sei se eu saberia viver a vida sem fumar. Achava que eu não conseguiria, entendeu? Ninguém ia aguentar você. Ou que eu seria um chato insuportável de galocha. A surpresa foi o contrário. Que eu fico mais legal sem maconha. A Luana, que é minha namorada, ela acha que eu sou mais sociável sem maconha. Não, sociável não, mas eu sou um cara mais fácil de lidar sem maconha. Que conta pra ele, põe o microfone e lê pra ela, Coca. Conta pra gente como que eu sou, o que você não gostava de mim quando eu era muito chapadão. Tá ligado? Ah, você ficava letárgico 24 horas por dia, né? Isso me irritava, porque parecia que você tava desconectado da realidade o tempo inteiro. Acordava, a primeira coisa que fazia era botar um baseado na boca, né? Verdade. Aí ficava muito desligado. Não se Eu preocupava parecia com um as bobão. coisas ao redor. Tipo, as coisas aconteciam e você tava nem aí. O gato, sei lá, vomitava e você demorava a perceber, ou não tomava uma atitude, não resolvia as coisas. Isso mudou? Mas você tá mais, tipo, quando você vê que o gato tá engordando, você já começa a dar uma freada, você já presta atenção nas coisas. Você não fica o dia inteiro viajando na maionese, alguém fala com você, você escuta. Antes você ficava no fone e não ouvia. Hoje eu chamo, você escuta, você vai. A preguiça diminuiu também. Não que, né? Não que não exista, né? Ainda. Não que não exista, mas a preguiça também diminuiu. Mas teve um momento que quando eu parei, eu fiquei difícil de lidar. Ah, sim, o Bruno deu uma tiltada, uma surtada depois que parou de fumar. Fica irritadíssimo, né? Porque é normal o efeito. Como é que chama? Abstinência. É, abstinência, né? Eu fico a flor da pele com o nervo, né? Qualquer coisinha me irrita, eu já explodo, né? Mas eu acho que você criava uma ideia de que a maconha era necessário para lidar com a sua ansiedade, só que em partes mas eu não acho que é a única alternativa, né? Você vai... Tem o álcool, né? Não, mas tem terapias, existem terapias. É porque o caminho é mais fácil, né? É mais difícil você criar uma rotina saudável para poder lidar com seus problemas, ao invés de você ficar se drogando. É muito difícil você ter uma rotina saudável, porque tudo em volta influencia a alimentação, o exercício físico, você criar instrumentos e ferramentas para não ficar doido. Mas se você... O cigarro é uma alternativa simples, rápida e fácil. Se você tem um problema e ao invés de tentar lidar com ele, você fuma e você anestesia aquela sensação, é muito mais simples do que você ter que criar toda é como se fosse toda uma engrenagem, um sistema para poder... Tipo, eu não fumo, não bebo e você vê. Se eu já acordo tarde, eu já não me sinto bem, eu já fico... Mas você é totalmente diferente de mim, né? Nesse sentido. Você é uma pessoa bem organizada e disciplinada. Mas eu não nasci assim, disciplinada e organizada. Foram instrumentos que eu fui criando ao longo do tempo para não ficar doidona e surtada. Você vê, eu faço terapia, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu acordo cedo. Então, é todo um ecossistema, a palavra, que é criado para você conseguir não ficar maluco. Mas, por isso que eu falo com você sempre, tenta não ficar num ambiente Mas eu sou mais doido que todos vocês. Tenta não ficar num ambiente desorganizado. Eu acho que isso faz mal pra pessoa. Você tá com um monte de lixo em volta. Eu tenho essa habilidade, né, Lu? Você tem. E eu não sei como você consegue. Tipo, acorda e fica naquele quarto que não bate sol.
eu acho que... Aí por isso que eu sempre acordo, abro as coisas, deixo o sol entrar, que é pra arejar, ponho um cheirinho. Pra me acordar, né, também. Pra A acordar. Luana, ela viajou, ficou 12 dias fora lá em Aracaju, que é a cidade natal dela. E aí eu nunca desregulei meu horário, faz tempo que eu não desregulava tão fortemente meu horário, assim. Aí eu fiquei pensando, por que será, né? Por quê, né? Porque eu não deixo ele dormir mais do que, tipo, ele acorda meio-dia. Se acordar mais, perde o horário do almoço, aí vai almoçar 3 horas da tarde. E hoje as pessoas, elas acham que manter uma organização de organizado não é importante, entendeu? Quer ficar tomando remédio. É que é gostoso usando pra droga. caralho acordar tarde, meu. E Nossa, outra, eu eu me não sinto gosto muito não. mais bem mentalmente na madrugada. Eu sinto que na madrugada eu tô mais esperto mesmo, mais Mas isso é vício, mais isso é ativo. costume. Mas é sempre desde que eu fui criança, entendeu? É algo assim minha, talvez eu sou um cara noturno. Tipo, eu sei que dentro quando a gente tava na mata, quando a gente se desenvolveu na mata, quando a gente não tinha sociedade e tal, existiam alguns seres humanos que trocavam o horário mesmo, porque era necessário que pessoas da sua tribo ficassem acordadas à noite para cuidar de predadores ou de tribos inimigas invadirem. Então, existe um mecanismo evolutivo que privilegia que certas pessoas tenham vontade de estar acordada à noite, porque podia ser muito útil para a questão de sobrevivência, né? Só fala mais perto do microfone que você está esquecendo ele. A criação que eu tive, né, minha família do interior, não é essa, né? Você já vem um pouco da metrópole, eu não. Então, se você acordar tarde no Nordeste, você é tido como preguiçoso, né? E aqui, 3 horas da manhã, você pede o iFood, tem tudo. Você tem comida argentina, mexicana, japonesa. Lá em Curitiba, por exemplo, deu 10 horas da noite, você não tinha iFood mais aberto. Então, essa é uma vantagem da vida metropolitana, que eu gosto muito. Eu fui pro interior, fui pra Piaçaba Mais ou Sul, tinha 5 restaurantes no iFood. E 2 estavam abertos, então eu tinha 2 opções no iFood. É bizarro como o iFood não é popular fora de São Paulo, Rio, né, cara? Não, mas é até mais do que os outros, o pessoal conhece. É porque... outros, né? Uma cidade pequena, não tem muitas opções. Eu tava lembrando hoje que o Bruno não sabia o que era uma cavalgada. Aí eu tive que explicar para ele o que é uma cavalgada, porque você vê, a diferença cultural é muito grande, né? Lá, uma cidade pequena que não tem shopping, o divertimento do pessoal do interior é a cavalgada. Pegar um monte de cavalo, colocar um caminhão com caixa de som na frente. Um trio pequeno e botar uns forrozão, a menina tudo de bota, de maquiagem, tudo arrumada, e vai pra cavalgada. Dá uma vontade de andar de cavalo, é legal pra caralho, diga-se de passagem. Então, e ainda quem não tinha cavalo vai na cavalgada de moto. Aí vira motocicleta do Bolsonaro. Aí vem as motos atrás. Entendi. Agora, uma coisa que eu lembrei de você, quando eu tava fazendo a travessia de Neópolis pra Penedo, eu ouvi umas pessoas falando sobre política. É incrível como todo mundo falou mal do Estado e não apoiava nenhum candidato. O brasileiro maioria das odeia o pessoas, Estado. O brasileiro acordou, ele já percebeu que, mano, nós fomos colocados como refém. Tem caras literalmente com armas, tanques e mísseis que mandam. E eles ficam mandando e a gente tem que obedecer. E a gente fica só se fudendo todo dia, tendo que obedecer esses merda aí, que ficam tomando decisões que são burras e que ficam favorecendo apenas a elite política. E o povo acordou para essa realidade e tá cansado. Né? E não tinha... Eu fiquei esperando. Vai ter algum apoiador do Lula que vai falar alguma coisa, ou algum apoiador do Bolsonaro. Mas eu não ouvi ninguém, assim. Eu estive e eu andei de ônibus, andei de besta, que é a van lá, que eles chamam de besta, e eu não ouvi ninguém, eu só ouvi o povo, esses políticos é tudo um bando de safado, uns vagabundos. Escolher o Lula e o Bolsonaro é a mesma coisa que se você pensar, você foi julgado e foi condenado... Tô saindo, Não, tá não. E foi condenado a ser executado. Aí você tem 2 carrascos que pode escolher, um carrasco à direita e um carrasco à esquerda. Qual carrasco você quer que corte a sua cabeça? Foda-se, no final sua cabeça vai ser cortada e vai rolar. E é isso. E a gente tá nessa situação. E aí a mídia fica colocando isso, tipo, não, você tem que votar. Não, se você não escolher o Bolsonaro, vai vir o Lula aí com a corrupção, não sei o quê. Não, se você não escolher o Lula, o Bolsonaro vai dar o golpe, não sei o quê. Meu irmão, é um jogo de cartas marcadas e não importa quem eu escolha, eu perco. O cara ganha, mas eu perco. Eu tenho que escolher. Eu prefiro não escolher, eu quero que se foda.
eu vou perder de qualquer jeito. Os caras falam, não, mas o Bolsonaro é bem melhor do que o Lula, porque não sei o que lá. Meu, olha o Brasil nos últimos 4 anos. O que mudou? O Brasil tá indo para um lugar melhor? As pessoas tão melhores? Não! Olha a rua, vai na rua, tem um monte de gente passando fome. O Brasil tá com déficit cada vez mais, emprego tá cada vez mais. E aí? Que porra é essa? Então eu tenho que achar que o Bolsonaro é muito melhor do que o Lula. Eu até acho algumas coisas do Bolsonaro melhor, tipo a defesa da liberdade de expressão. Mas eu acho que ele faz isso simplesmente porque é o inimigo do meu inimigo. Ele vê que ele está sendo caçado politicamente pela liberdade de expressão dele, e aí ele se torna um aliado dessa causa, mas não é que ele é bonzinho, ou que ele realmente se importa, é porque está atrapalhando ele. Se fosse em outro caso, se ele estivesse no sapato do Lula, e a liberdade, a cerceação da liberdade de expressão estivesse ajudando ele, eu aposto que ele ia estar contra a liberdade de expressão também. É, por isso que o pessoal fala, no nosso caso do cancelamento, a direita ela foi menos... Ela não foi ruim com a gente, até várias pessoas defenderam, mas assim, também não é como se ela fosse boazinha, porque outras pessoas sofrem o contrário, né? A esquerda apoia essas pessoas e a direita é que vira o vilão nesse caso. No caso do Danilo Gentili com aquele filme lá, foi a direita que cancelou ele. Então a direita, ela totalmente gosta desse jogo de cancelamento também, e totalmente vai usar. E se ela tiver no controle do cancelamento, ela vai usar no seu favor. O problema é que quem está no controle do cancelamento hoje em dia é a esquerda. Porque quem que domina a mídia? É a esquerda. Quem que domina as universidades? É a esquerda. Quem que domina o pensamento intelectual e ideológico hoje em dia? É a esquerda. Então é óbvio que eles usam mais essa arma. Mas os dois têm a mesma predisposição para usá-la. A única diferença é que um lado foi atingido muito pela arma nos últimos anos e criou uma ojeriza contra essas armas, mas a verdade é que elas nem entendem o porquê que elas odeiam. Elas só odeiam porque é o outro lado usando. Porque se elas tivessem a oportunidade de usar a arma, eles usariam também. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.